Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Filipenses, capítulos 1 a 4. A carta de Paulo aos Filipenses é mais uma das suas cartas em prisão. Conforme o capítulo 2, na parte final, revela, Epafrodito, um membro da igreja de Filipos, foi enviado para levar uma oferta de generosidade dessa igreja para Paulo na prisão. Neste cenário, Paulo começa a escrever em gratidão a essa igreja, trazendo também algumas instruções a respeito de como deveriam exercer a sua cidadania e também conselhos para viverem alegres, contentes no Senhor. Paulo começa essa carta com ações de graças por essa igreja. Ele dá graças pela forma com que os filipenses têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia e até mesmo nesse tempo em que ele estava preso. Ele declara estar convicto, ter certeza de que aquele que começou a boa obra nesses irmãos irá completá-la até o dia de Cristo. Ele os traz no coração, seja em suas algemas, na sua defesa, na confirmação do Evangelho. Todos eles são participantes da graça juntamente com Paulo. A partir do versículo 12 do capítulo 1, Paulo começa a mostrar que aquelas prisões não eram motivo de tristeza para aquela igreja, mas motivo de alegria, pois apesar das cadeias, Cristo havia conduzido até ali para que ele pregasse o Evangelho. Paulo declara que ele não se deixa abalar por conta das cadeias. Ele fala que, seja de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado. Nem mesmo a morte o preocupa, pois ele declara que estar com Cristo é infinitamente melhor. Mas, para ele, seja vivendo ou morrendo, ele está contente no Senhor, pois o viver é Cristo e o morrer é lucro. Após consolá-los acerca das suas cadeias, Paulo passa a instruí-los a respeito da fidelidade que deve demonstrar em meio ao sofrimento. Os crentes receberam não somente o privilégio de crerem em Cristo, mas também de sofrerem por Ele. Desta forma, devem estar todos juntos, firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Para alcançarem esse propósito, é necessário que eles não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, considerando uns aos outros superiores a si mesmo. Afinal de contas, foi exatamente isso que Cristo Jesus fez. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumiu forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, foi reconhecido em figura humana e humilhado, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É com essa confiança que os filipenses devem obedecer ao Senhor. Devem desenvolver a salvação com temor e tremor, sabendo que é Deus quem efetua neles tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. E devem fazer isso com alegria, não com murmuração nem discussão, para que eles sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Após essa exposição inicial, Paulo também anuncia que gostaria de enviar Timóteo, que o acompanhava nessa prisão, a fim de trazer mais notícias e consolo a respeito dos filipenses. No início do capítulo 3, Paulo volta a chamar os filipenses a se alegrarem, e insere em seguida que devem tomar cuidado com os cães, com os judaizantes que se infiltravam na igreja, praticando a falsa circuncisão. E lembra que ele abriu mão de todas as virtudes que ele tinha naturalmente, como um judeu, como um hebreu de hebreus, como alguém que pertencia à linhagem dos fariseus. Mas tudo isso Paulo considerou como perda, a fim de alcançar a justiça que há em Cristo Jesus. Por isso ele prossegue para o alvo, a fim de alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Concluindo o capítulo 13, ele novamente adverte a respeito dos inimigos da cruz de Cristo e lembra os filipenses de que a pátria deles está nos céus. O capítulo 4 conclui com algumas exortações de Paulo a respeito de Evódia e Síntique, duas irmãs que brigavam nessa igreja, e ele as chama para se esforçarem juntas pela paz e pelo bem do Evangelho. Instrui a igreja também a não andar ansiosa, mas a pensar naquilo que é bom, verdadeiro, respeitável, tudo que é justo e puro.
Agradece também a generosidade da igreja de Filipos e diz que o Senhor em glória há de abençoá-los por tudo aquilo que eles têm feito pelo apóstolo. O propósito da carta aos Filipenses, como já foi dito, era fortalecer essa igreja, era fortalecer as questões que precisavam de ajustes, como era o caso da união, dos conflitos entre Evode e Sintique, como citado por Paulo no final dessa carta, além de chamar essa igreja a não ser tomada pela tristeza, mas andar sempre alegre no Senhor. Uma grande ênfase da carta aos Filipenses é essa: alegrai-vos no Senhor. E essa alegria deve ser refletida no serviço mútuo, na humildade, no cuidado de um irmão com o outro e também na resistência aos falsos ensinos, aos cães, aos homens da falsa circuncisão que estavam ao redor dessa igreja. Essa carta reflete o foco de Paulo em Cristo. Apesar de suas cadeias, sofrimentos e tudo o que estava acontecendo, ele mantinha os olhos em Cristo. Ele sabia que foi o próprio Senhor quem o conduziu para aquela circunstância, fez com que ele testemunhasse do Senhor Jesus Cristo em cadeias, a ponto de a própria casa de César saudar a igreja de Filipos, pois ouviu o Evangelho. O esvaziamento e a humilhação de Cristo é o padrão tanto para o apóstolo Paulo em cadeias, como para a igreja de Filipos viver o Evangelho de forma agradável a Deus. Paulo deixa muito claro que todos os benefícios, as virtudes que ele tinha como judeu, foram considerados como perda para ele, a fim de que ele alcançasse a justiça que há em Cristo Jesus. Cristo era a meta de Paulo e também deve ser a nossa. Por isso, há um chamado nessa carta para nós. Devemos viver de modo digno do Evangelho, com humildade, servindo ao nosso próximo, andando perseverantemente em meio às adversidades, às dificuldades dessa vida. Não nos esqueçamos que recebemos a graça de sofrermos por Cristo, e não somente de crermos nele. Portanto, que vivamos de forma perseverante até o retorno de Cristo, que até lá vivamos em serviço ao nosso próximo, considerando nossos irmãos superiores a nós, andando com humildade, não nos apegando às coisas dessa vida, mas considerando tudo como perda, a fim de alcançarmos a Jesus Cristo, nosso Senhor. Que sejamos luzeiros nesse mundo de trevas e vivamos para a glória do nosso grande Rei.